E a gente começa agora o terceiro bloco do programa de Utilidade Pública, ainda tirando dúvidas práticas na hora de você escolher a sua escova de dente, a sua pasta de dente, fio dental. Não é fácil. Não é fácil. E a dúvida que surge também em relação às pastas, qual é a melhor pasta, qual que deve ser indicada, deve ser utilizada. Essa pergunta é frequente também no consultório. A pasta de dente ela nada mais é do que um detergente, que ela vai ajudar a ação mecânica da escovação. Ela possui partículas abrasivas, que são essenciais para poder fazer a remoção da placa bacteriana, mas um componente super importante da pasta de dente é o flúor. Então, isso aí a gente deve se atentar. Então, indica-se que a pasta de dente ideal ela tem entre 1.000 a 1.500 ppm, partes por milhão, de flúor, para com que isso a gente tenha prevenção da cárie. Né? Mesmo para aquelas crianças que estão com os primeiros dentinhos, a gente já indica pastas fluoretadas. Né? O grande problema da pasta fluoretada não está na pasta em si, mas na quantidade que a gente acaba utilizando na higiene. Né? Então, para aquelas crianças até 6 anos que ainda não têm um controle, é importante fazer, ou os pais fazerem a higiene bucal, ou supervisionado. E a quantidade deve ser 1 grão de ervilha, para evitar que a criança, se deglutir, tenha repercussões na formação dos dentes. Né? Então, as pastas fluoretadas são as mais indicadas. Aí você tem pasta para dentes sensíveis, pasta para deixar os dentes mais claros, pasta antibacteriana, pasta para prevenção, pasta de placa. Isso. É um universo, funciona mesmo? Ou a pessoa disse assim, não, pode ir para mais barato? Funciona, mas não adianta assim, você teve uma sensibilidade, bebeu algo gelado e sentiu uma sensibilidade no dente, aí vai no supermercado e compra uma pasta para dentes sensíveis. Não adianta se você não tiver a orientação do seu cirurgião dentista, porque às vezes aquela sensibilidade ela pode ser um indício de alguma doença, alguma lesão cariosa, alguma recessão gengival, que pode evoluir para algo mais grave. E às vezes a pasta vai mascarar o sintoma e você não vai procurar a causa da doença. Para aqueles pacientes que têm doenças periodontais, doenças da gengiva e do osso que apoiam os dentes, existem pastas específicas também com substâncias antimicrobianas, que precisam também ser prescritas pelo cirurgião dentista. Não adianta fazer o uso sem a correta orientação. E existem aquelas pastas clareadoras, que as pessoas compram com o intuito de ficar com o dente mais claro. Mas é importante saber que a pasta por si só ela não funciona. Né? Essas pastas elas são indicadas para aqueles pacientes que já vêm fazendo o tratamento sob supervisão de um cirurgião dentista, seja aquele tratamento no consultório ou caseiro. E aí as pastas elas podem ajudar em prolongar o tempo do clareamento. Aí a pessoa toma café, vinho, refrigerante e vai ali na prateleira do supermercado e compra a pasta mais cara, que promete que vai deixar o dente super branco. Não faz milagre. Não faz milagre, não adianta. Tem que passar pelo cirurgião dentista para ele poder fazer o correto diagnóstico do problema, né? Se instituir um tratamento também, indicar a melhor pasta, a melhor escova de dente para esse paciente, para ele usar no seu dia a dia. A pasta mais barata da prateleira, ela pode surtir um efeito positivo, desde que a pessoa saiba fazer escovação, que ela tenha esse acompanhamento, esse hábito saudável que o senhor tem insistido aqui? Sim, sim. A pasta, não necessariamente o valor da pasta, ela vai dizer se ela é melhor ou pior do que a outra. Né? Tendo aquelas características ideais que eu falei, por exemplo, do flúor, entre 1.000 e 1.500, se o paciente também souber fazer uma correta higienização bucal, ela vai ser excelente. Não tenho dúvida sobre disso. a questão do branqueamento, né? Tem gente que fez branqueamento e aí sim aquela pessoa vai lá, está indicativo mais uma vez. Gente, o ideal mesmo, já que todo mundo vai ter que passar pelo cirurgião dentista, já pergunta qual o mais indicado para você. Bicarbonato para escovar os dentes. Agora que você acessa ali a internet, você tem vários vídeos com uma pasta preta que eles falam que seria o carvão que você utiliza. Qual o risco desse tipo de material utilizado indiscriminadamente e sem acompanhamento? Os riscos são inúmeros. Né? Essas receitas caseiras, na verdade, elas utilizam de substâncias, na maioria das vezes, abrasivas, que podem acabar desgastando o esmalte do dente. Isso pode prejudicar o dente, trazendo a sensibilidade dentinária, porque acaba expondo partes mais profundas dos dentes. Quando são substâncias químicas, até mesmo o próprio
agente clareador, que é utilizado com prescrição do dentista, se ele for usado de maneira errada, ele pode levar a queimaduras da gengiva, lesões ulceradas nas gengivas que são dolorosas, às vezes sangram. Pode enfraquecer o dente? A gente está usando enfraquecer porque eu acho que é uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Lembrar que são medicamentos e todo medicamento ele deve ser utilizado sob orientação médica ou do dentista. Então, evitar qualquer receita caseira, usar o produto que seu amigo está usando, o dentista prescreveu para o seu colega, você quer usar o mesmo agente clareador, a indicação, cada caso é um caso, e o dentista é quem vai saber orientar melhor. Então, a gente não indica que faça uso dessas receitas caseiras, desses produtos que são vendidos de maneira inadvertida, porque pode trazer prejuízo, como inclusive a perda dos dentes, né? Então, ninguém quer isso, né? Ninguém quer. Todo mundo quer ter um sorriso bonito, até porque o que a gente vê hoje em dia é todo mundo buscando um sorriso bonito e cada vez mais branco. Tá uma moda agora daquele sorriso super branco, que, assim, claro, vai depender do gosto de cada um, né? Mas agora virou moda. Tá todo mundo ali com aquela fórmula, com aquela receita de bolo do dente super branco, mas não adianta, você não vai. Pode não conseguir, pode até tentar, mas pode não conseguir se isso não for feito com o acompanhamento de um profissional habilitado. Quando a gente fala nessa questão desses hábitos diários, a gente tem uma infinidade de perguntas, a gente teria muita coisa para conversar, por exemplo, quem usa aparelho, de que forma essa limpeza pode ser feita, escolha da escova de dente, enfim, uma série de outras coisas, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer, doutor Gustavo, pela presença do senhor aqui mais uma vez no programa de Utilidade Pública. Eu que agradeço o convite, né? Sempre a equipe é super atenciosa, o carinho que vocês dão aos convidados e estou à disposição para próximos convites. Queria muito agradecer também aqui a Sessão do Espaço, parceria Cerimol Decor, para gravação aí das primeiras edições da nova temporada do programa Utilidade Pública. A gente encerra aqui a nossa entrevista, mas você já sabe, tem mais assunto aí no próximo bloco, porque todo dia a gente tem conteúdo novo no último bloco do programa Utilidade Pública. Na entrevista, a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, na sua TV APNP, a partir das 18 horas. Eu vou estar esperando vocês.